Você já teve a sensação de que alguma coisa dentro de você mudou, mas por fora a sua vida ainda continuava igual? Como se existisse uma nova versão sua querendo nascer, mas uma parte sua estivesse tentando permanecer no lugar antigo? Hoje eu quero conversar sobre isso, porque foi exatamente esse movimento que me trouxe até aqui. Muitas vezes pensamos que uma mudança acontece quando tudo está claro, quando temos certeza, quando sabemos exatamente para onde ir, mas muitas mudanças começam antes. Elas começam como um incômodo, como uma pergunta silenciosa que começa a aparecer dentro da gente. Será que eu ainda pertenço a esse lugar? Talvez você já tenha vivido isso. Talvez você seja aquela mulher que passou muitos anos cuidando de todos, resolvendo problemas, sendo forte e disponível o tempo todo. Aquela pessoa que todos procuram quando precisam de algo, mas que em algum momento percebeu que já não sabia mais perguntar: e eu? Como eu estou? Ou talvez você seja uma profissional que sempre amou o que fazia, mas percebeu que algo dentro de você começou a mudar, que o seu trabalho começou a pedir mais significado, mais verdade, mais conexão com aquilo que realmente faz sentido para você. Ou até mesmo talvez você tenha olhado para lugares, relações ou versões antigas de você mesmo e percebido que, apesar de tudo ter feito parte da sua história, aquilo já não representa completamente quem você está se tornando. E sim, eu sei, isso pode parecer assustador, porque existe uma parte nossa que reconhece que algo precisa mudar, mas existe outra parte que teme deixar para trás aquilo que um dia nos trouxe segurança. O corpo muitas vezes percebe antes da mente, e talvez seja por isso que tantas vezes sentimos primeiro no corpo aquilo que ainda não conseguimos nomear com palavras. Durante muitos anos, esse espaço que vocês conheceram como Conexão Súria foi um lugar para encontros, práticas e transformações. E eu tenho muito amor por essa história, por esse nome, por tudo que vivi aqui, por todas as pessoas que passaram por esse caminho. Mas ao longo dessa trajetória, algo dentro de mim também foi amadurecendo. Foi nesse processo que algo muito especial começou a nascer. Ao longo desses anos de atendimentos, práticas e encontros, eu fui percebendo que existia um fio que conectava tudo aquilo que eu fazia. Não era apenas o movimento do corpo, não era apenas o aroma e a presença dos óleos essenciais, ou as experiências sensoriais. Não era apenas a escuta, era a integração de tudo isso, o encontro entre movimentos, aromas e sentir. E foi assim que nasceu o método MAS, um método que nasceu da minha própria caminhada, da minha observação sobre o corpo e da compreensão de que, muitas vezes, precisamos primeiro criar espaço para sentir antes de conseguirmos transformar aquilo que vivemos. Com o tempo, o meu olhar também foi se aprofundando e eu comecei a perceber que muitas mulheres que chegavam até a mim não estavam apenas buscando relaxar, alongar ou cuidar do corpo. Elas chegavam cansadas de sustentar tudo, chegavam desconectadas de si. Chegavam tentando entender por que, mesmo dando conta de tantas coisas, existia uma sensação de vazio, exaustão ou distância da própria vida. E foi nesse encontro, com tantas histórias e também a partir da minha própria história, que eu aprendi algo muito importante. O corpo não é apenas algo que carregamos. O corpo é um lugar onde a nossa história acontece. Ele guarda nossas experiências, nossas emoções, nossas formas de proteção. E também guarda
caminho de volta para nós mesmas. E foi aí que eu percebi que o meu próprio nome também precisava estar mais presente. Porque o método MAS, ele não nasceu apenas de uma técnica, ele nasceu de uma trajetória. Nasceu dos meus estudos, das minhas dores, dos meus conflitos, das minhas experiências, da minha busca e dos encontros que tive e da forma como escolhi olhar para mim e a partir daí para o ser humano. Então, assumir o meu nome nessa nova fase não era deixar uma história para trás, era reconhecer que essa história tinha uma autora. E talvez você esteja pensando, mas por que é tão difícil assumir uma nova fase? Porque mesmo quando sentimos que algo dentro de nós mudou, ainda existe uma parte que tenta permanecer no lugar antigo. Porque mudar não envolve apenas escolher um novo caminho. Mudar também envolve se despedir de uma versão nossa que por muito tempo nos protegeu. Às vezes temos medo do julgamento, medo das pessoas perguntarem: por que você mudou? Medo de que alguém não compreenda as nossas escolhas. Medo de ocupar um lugar diferente daquele que esperavam de nós. Às vezes temos medo de decepcionar, porque muitas mulheres aprenderam a construir sua identidade a partir do quanto conseguem cuidar, entregar e estar disponível. E quando escolhem algo diferente para si, pode surgir uma culpa silenciosa, como se escolher a si mesmo significasse abandonar alguém. Mas existe uma diferença muito grande entre abandonar pessoas e abandonar a si mesma. Talvez o medo mais profundo seja deixar para trás uma versão antiga de nós. Aquela mulher que precisou ser forte, aquela mulher que precisou dar conta, aquela mulher que aprendeu a sobreviver em determinados lugares. Mas talvez essa versão antiga não precise ser rejeitada. Ela merece ser acolhida, porque foi ela que nos trouxe até aqui. Só que chega um momento em que aquilo que um dia foi proteção pode começar a se tornar prisão. E talvez amadurecer seja justamente isso. Agradecer quem fomos, sem precisar continuar sendo exatamente aquela pessoa para sempre. E é nesse ponto que o corpo tem um papel muito importante, porque uma mudança não acontece apenas quando a mente decide. O corpo também precisa sentir que é seguro ocupar esse novo lugar. Existe uma parte nossa que quer crescer, mas existe outra que teme perder pertencimento. No método MAS, nós olhamos para isso através do corpo, porque toda transformação também precisa ser sentida. Não basta a mente entender que precisamos mudar, o corpo precisa encontrar segurança nesse novo caminho. E agora eu quero te convidar para fazer uma pausa. Se possível, feche os olhos por uns instantes. Coloque uma mão sobre a região do seu coração e a outra sobre o seu abdômen. Não precisa mudar nada nesse instante. Não precisa fazer a respiração perfeita. Apenas perceba que existe um corpo aí, sustentando toda a sua história. Respire lentamente e ao inspirar, permita receber esse momento. E ao exalar, permita soltar um pouco mais do peso que talvez você tenha carregado por muito tempo. Sinta o contato das suas mãos, a mão na região do coração, lembrando você da sua presença. A mão no abdômen, lembrando você das suas raízes,
da sua base, do lugar onde você se sustenta. E agora, sem tentar encontrar uma resposta racional, apenas permita que uma pergunta encontre espaço dentro de você. O que em mim já está pronto para nascer? Talvez venha uma palavra, talvez venha uma sensação, talvez venha apenas um silêncio, e tudo bem. O corpo nem sempre responde através de explicações. Muitas vezes ele responde através de uma percepção, de uma emoção ou de uma pequena certeza que começa a surgir. Permita que essa pergunta caminhe com você. O que em mim já está pronto para nascer? Porque algumas mudanças não começam quando sabemos exatamente para onde ir. Elas começam quando temos coragem de escutar aquilo que dentro de nós já começou a nascer. E convido você a abrir os seus olhos. A mudança de nome desse espaço representa uma mudança externa, mas ela nasceu de uma transformação interna. E talvez hoje você também esteja vivendo alguma transição. Talvez exista uma parte sua pedindo mais espaço. E a minha pergunta para você é: o que dentro de você já mudou, mas você ainda não teve coragem de reconhecer? Se essa reflexão fez sentido para você, eu te convido a continuar comigo nessa nova fase. Aqui nós vamos falar sobre corpo, presença, segurança interna, relacionamentos e o caminho de volta para nós mesmas. E se você sente que precisa começar esse reencontro, conheça também a jornada 7 dias para voltar a sentir. O link está na descrição desse vídeo. E se fizer sentido para você, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Eu espero você. Sua jornada não precisa ser solitária. O meu coração saúda o seu coração. Vamos juntos? Até o próximo encontro.